Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Zana, tenho 25 anos. Eu tô retornando nesse canal aqui no YouTube. Eu tenho um vídeo postado aqui há uns 5 anos, mais ou menos 5, 6 anos. E desde então não postei mais. E por que eu tô voltando a publicar agora? Porque basicamente eu tô tentando usar esse espaço aqui para falar com outras pessoas que têm uma história parecida com o que eu vou começar agora. Eu vou começar agora no dia 22 de fevereiro desse ano, 2022, a minha faculdade de psicologia. Eu sou aqui da Baixada Santista, vou estudar na Unip, em Santos, e eu tô muito ansiosa, muito ansiosa, e de repente o fato de ter essa câmera, de ter essa telinha para conversar com pessoas que não só do curso de psicologia, mas vão começar em um processo de estudar alguma coisa, de começar uma faculdade, é uma troca que pode acalmar um pouquinho meu coração, porque é algo que eu quero há muito tempo, e eu resolvi fazer esse vídeo para poder falar um pouco sobre isso. Bom, vamos lá. Eu trabalho há 10 anos, já completo 10 anos esse ano, na área da estética. Eu comecei muito novinha, com 16 anos, e eu tive uma vida meio diferente na parte acadêmica. Eu não concluí o meu ensino médio na época da escola, quando deveria ter acontecido, por uma série de motivos familiares, enfim. Cheguei a reprovar de ano. Eu saí da escola com 16 anos, 16 para 17 anos. Então eu só vim concluir o meu ensino médio na prova do Enem em 2014. Então, assim, eu não tenho uma familiaridade com esse ambiente escolar. E por muito tempo, eu acho que por conta disso, acho não, né? Inclusive já tratei isso em terapia. Por conta disso, eu me afastei de qualquer ambiente que tivesse a ver com a escola. Eu não me sentia bem, eu não me sentia confortável. E eu permaneci na área da estética. Fiz muitos cursos dentro dela, muitos mesmo, de maquiagem, de unha, de sobrancelha. E acabei ficando. E na verdade, eu achei que eu nunca ia sair dali. Em 2018, eu abri um salão, depois de muitos anos trabalhando no salão de outras pessoas, e eu acreditava de verdade que aquele seria meu caminho e que ali eu ficaria pro resto da minha vida. Só que em 2018, eu conheci uma... Por que psicologia, né? Voltando um pouquinho ao tema do vídeo. Em 2018, ainda tendo um salão de beleza, eu conheci uma cliente que hoje é uma amiga maravilhosa, a Carmen, que é psicóloga. E quando ela se apresentou no salão, que ela comentou, né, mulherada conversa muito lá dentro, quando ela comentou sobre a profissão dela, gerou muita curiosidade. Eu sempre tive um pouco de curiosidade, assim, sobre a mente humana, sempre me interessei por alguns casos. Então, quando eu vi uma psicóloga na minha frente, eu voei em cima dela para poder perguntar muitas coisas. E assim ela foi respondendo, a minha curiosidade foi aumentando. Só que eu nunca imaginei, eu nunca sonhei que eu pudesse estudar aquilo, sabe? Bom, continuei com as minhas curiosidades, com as minhas dúvidas, mas permaneci na área da estética. Em 2019, eu me casei com meu marido e ele é professor de filosofia, sociologia, história, ele tem 5 faculdades e ele começou a confrontar essa coisa dentro de mim, né, no sentido de despertar um interesse. Ele perguntou se eu não pensava em fazer faculdade, que a área da estética é uma área muito legal, mas se de repente eu não tinha vontade de fazer outra coisa. E naquele momento, por ter essa questão com o término da escola e tudo mais, eu não queria pensar em faculdade, eu achava que aquilo já era um assunto encerrado e eu não prolonguei o assunto. Passou, veio a pandemia de 2020, quebrou o meu salão. Eu tinha acabado de mudar de endereço, eu tinha acabado de reformar uma sala e quebrou o meu espaço, eu não podia trabalhar, né? Com aquilo vieram muitas dúvidas, muitas angústias, acho que todo mundo passou por isso nesse período de pandemia. E finalmente, uma coisa que eu já queria há muito tempo, eu iniciei o período de terapia. Fiquei 2 anos com a psicóloga que eu iniciei o processo. E para quem já fez terapia sabe, quem faz sabe, né? Que é um processo muito doloroso, muito intenso e
de muita transformação, período de passar pela terapia, de se conhecer, de entender os seus medos, os seus limites. Eu nem terminei ainda, eu ainda estou em terapia com uma outra pessoa agora, mas tudo que eu vivi estando com aquela psicóloga naqueles 2 anos foi suficiente para me trazer até aqui. Por quê? Na terapia, eu descobri que eu precisava mudar, eu precisava conhecer o que eu queria, os meus desejos, enfim. E eu cheguei, depois de tratar muitas outras coisas, eu cheguei no ponto de voltar a estudar. Né? Não que eu não tenha estudado na área da estética, claro que a gente estuda, mas eu digo em outro sentido, estudar uma outra coisa. E eu comecei a repensar a questão da faculdade. Só que eu confesso que eu tinha muito medo de assumir pra mim que eu queria fazer psicologia. Eu achava que era algo muito distante da minha realidade e que eu deveria pensar em outras coisas. Não fiz teste vocacional, nada, mas como eu gosto muito de escrever, eu achei que um caminho, ainda mais para aquele momento que ainda estamos em pandemia ainda, né? Mas para aquele auge que a gente estava vivendo, o ideal seria começar uma faculdade AD que de fato fosse AD, e eu entrei no curso de letras. Eu entrei no curso, eu cheguei a conseguir emprego na área, eu consegui emprego em 3 escolas, só que eu não me identifiquei com o ambiente, com o curso em si. Eu tenho uma amiga que ela cursa letras e assim, ela super se identificou, ela fala maravilhas do curso, só que não foi a minha área. Na minha experiência, no período que eu fiquei cursando, eu não me identifiquei. E eu sabia que se eu continuasse, eu ia ficar mais um período de tempo, como esse já da estética, sem conseguir sair daquilo. Então, meu marido me deu todo apoio, a minha psicóloga me deu todo o suporte e eu encerrei a matrícula na faculdade. Eu resolvi, então, fazer os testes vocacionais. Eu fiz 3 testes vocacionais e os 3 apontavam psicologia. Quando eu contei pra minha psicóloga que eu queria fazer, porque eu ainda não tinha dado nome aos bois pra ela super comemorou, ela super me incentivou. Ela, Zana, é isso aí, se é o que tá mexendo com você, se é o que você quer fazer, vai atrás. Procura ver formas que você vai conseguir se encontrar. E se você não se encontra nisso, você tenta outra coisa, sabe? Ela super me incentivou. E eu comecei a procurar. Nesse período de procura, eu descobri que aquela prova, aquele Enem que eu tinha feito lá em 2014 para poder concluir o meu ensino médio, serviria como a nota para a porta de entrada da faculdade com bolsa de estudos. Só que aí entrou um período meio louco na minha vida. Como eu trabalho com a área da estética, eu atendo clientes, eu pensei, tá, eu consigo X de bolsa, só que eu preciso do período para poder trabalhar, para poder fazer o dinheiro da faculdade, né? Porque é uma questão importante, eu não consegui 100% de bolsa. E nessa indecisão, nessa coisa toda, eu comecei a pesquisar se alguma faculdade tinha adotado o sistema híbrido depois da pandemia, porque né, as faculdades ficaram um bom tempo no sistema EAD, faculdades que eram presenciais, exclusivamente presenciais, ficaram no EAD. Eu peguei e fui atrás e eu encontrei uma faculdade lá em Jundiaí, que é uma cidade que eu quero morar, eu e meu marido pretendemos um dia ir pra lá, que faz o sistema híbrido, ou seja, eu ficaria a semana inteira no EAD, e aos sábados eu iria para Jundiaí ficar no sistema híbrido, ficar no período integral. Eu achei o máximo, eu achei maravilhoso. Falei, não, é isso, vou fazer, porque daqui a um tempo a gente muda pra cá, então antes de terminar a faculdade eu já vou mudar de cidade. E fiz a matrícula, na doida. Meu marido, a gente deu muita risada, porque assim, a gente foi pra Jundiaí pra passear, pra conhecer a cidade, a gente tava comemorando o aniversário de casamento. E eu saí de lá matriculada numa faculdade, que é inclusive uma faculdade incrível, o campus é lindo, as pessoas me receberam super bem, que foi a Anchieta. Eu tenho até, deixa eu mostrar, a carteirinha de lá, que eu vou guardar como parte desse processo. Ganhei os brindezinhos da faculdade e tal, que eu guardo com muito carinho. Só que, passando um tempo, que eu já tinha feito a matrícula, já tinha me emocionado, já tinha comemorado, na minha terapia mesmo, a minha psicóloga conversou muito comigo, a Luzana, mas será que o híbrido, por mais que ele seja vantajoso na questão de horário, para você ter mais tempo para trabalhar e tal,
será que ele é a melhor opção para você, que precisa retomar esse contato com o presencial, com estar numa sala de aula, que tem uma questão para terminar, você tem um ciclo para fechar, que você não fechou lá atrás, que a adolescente Rosana não fechou. E eu comecei a pensar naquilo, aquilo não saía da minha cabeça, e meu marido começou, olha amor, se você quiser o presencial, é uma experiência muito forte, muito intensa, muito gostosa, cansativa, mas muito importante. A gente vai dar um jeito, você vai realocar seus clientes, a gente vai conseguir. Se você quiser o presencial, a gente vai pro presencial, porque agora não vamos mudar pra Jundiaí. Aí pensei, senti muitos medos. Até que um dia meu marido falou, olha, vamos bater em todas as faculdades presenciais que temos à nossa disposição. No caso, eu moro na Praia Grande, mas tem a cidade de Santos, que é uma cidade vizinha. Eu fui em todas as faculdades. Todas as faculdades. Eu rodei o dia inteiro, eu conversei em todas as secretarias, tudo. E acabou que a que melhor se encaixou pra mim e que eu consegui uma boa nota, uma boa margem de bolsa de estudos pra poder ter uma mensalidade mais ok, foi na Unip. Aí eu fiz a minha inscrição, fiz todo o processo e agora eu tô aqui aguardando chegar esse momento, porque é algo que eu quero muito. Eu resumi um pouco a história pra vocês, mas no resumo do resumo, eu tô há anos esperando por isso, há anos esperando pra voltar pra sala de aula, há anos querendo algo que me motivasse, que me enchesse, sabe, a alma, eu acho, com a vontade de aprender, com a vontade de conhecer, enfim. E eu sei que eu cheguei nesse ponto de escolher a psicologia quando, estando em processo terapêutico, eu conversava muito com a minha psicóloga sobre querer fazer algo em que eu sentisse que eu estaria ajudando alguém, que eu estaria mudando o mundo um pouco, sabe? Porque eu acho que uma pessoa, quando ela muda, uma pessoa, quando ela se torna melhor, o mundo muda um pouco. E eu me emocionei muito quando eu falei isso com meu marido, quando eu decidi pela faculdade de psicologia. Eu melhorei muito, eu curei muitas feridas no processo da terapia, ainda tenho muitas outras para curar. A minha psicóloga, que é a Joyce, era minha psicóloga, na verdade, né? A Joyce Campanha. Hoje, eu a considero uma amiga muito querida. Ela me encaminhou, eu tô com outra psicóloga, porque, né, já tava há muito tempo em terapia, a gente cria um vínculo e foi necessário fazer essa mudança. Mas eu falei isso pro meu marido no dia que eu decidi cursar a faculdade de psicologia. E eu falo para qualquer pessoa que me perguntar: se um dia eu puder ajudar alguém como a Joyce me ajudou naquele processo, eu acho que eu já vou poder dizer que eu concluí a minha vida com sucesso. Porque o que acontece dentro de um processo terapêutico é muito intenso, é muito intenso. E o fato de sempre ter tido esse desejo de fazer algo que pudesse mudar alguém, que pudesse mudar ambientes, que, sabe, pudesse transformar o mundo um pouco, foi uma vontade que sempre me moveu muito, ali na terapia me veio essa certeza. Embora a terapia seja um processo de autoconhecimento, um processo muito, muito intenso, você descobre muitas coisas lá. E esse sentimento desencadeou todo esse entorno para que eu pudesse decidir optar pela faculdade de psicologia. Então, aqui nesse vídeo eu quero aproveitar para deixar um agradecimento, um beijo enorme para Joyce, que foi minha psicóloga por 2 anos e hoje é uma amiga muito querida. E dizer que se você sonha com alguma coisa, se você quer alguma coisa, às vezes não vem no momento que a gente tá pensando, no momento que a gente tá imaginando, no momento que a gente quer. Mas com persistência, com paciência, que é uma coisa que eu tô aprendendo a ter, essa coisa chega. Seja uma faculdade, seja um trabalho, seja o que você estiver imaginando pra sua vida. Então eu quero transformar esse cantinho, esse espaço aqui no YouTube para registrar esse momento, esse início da faculdade. Eu não sei qual vai ser a frequência de vídeos, eu não sei como que vai ser. Eu tô muito ansiosa pelo dia 22. Falta mais ou menos uma semana para começar. E eu quero que essa fase tão esperada, tão aguardada, tão importante na minha vida esteja de certa forma documentada aqui para que eu possa ver todo esse caminho e poder sempre lembrar dele com muito carinho e saber que aquilo que eu tanto esperei tá começando. Então, se você já cursou a faculdade, se você está cursando, seja
curso que for, medicina, psicologia, marketing, o que for, direito. Comenta aqui, eu quero conversar, eu quero conhecer pessoas que estão passando por essa mesma experiência e me inspirar com novas histórias, tá bom? Um beijo e até a próxima.